Bom, eu chamo-me Graça Luiei, sou psicóloga e docente universitária. Quero antes agradecer o convite de estar aqui, feito na pessoa da doutora Lúcia. Dizer que fiquei bastante contente, pois é um dos meus objetivos dentro da minha profissão e não só, me doar, tá? Daí também ter escolhido a profissão que escolhi. Agradecer a recepção calorosa que tive, adorei o espaço, super acolhedor, e dizer já que vou estar a fazer parte desse processo todo, sempre para a vida toda. Tá? Bom, vamos dizer que foi bastante estratégico ter aqui a doutora Elsa e a doutora Cíntia antes, porque, na verdade, o que eu vi fazer a seguir é, de facto, trazer ferramentas para que esse processo da promoção da saúde mental seja efetivo. Não é? Porque nós estamos no contexto africano e temos de saber que, em função do contexto, o fator discriminatório é mais acentuado, não é? O fator mulher africana é mais acentuado em função da nossa cultura, em função do contexto. Então é importante observar este ponto. Nós carregamos estigmas que muitas vezes são disfarçados de elogio, como o nosso colega disse, a mulher batalhadora, a mulher guerreira, edifica, é pintado de uma maneira que parece bonito, mas não é bonito, nos adoece e temos adoecido, e é verdade, e temos que lembrar disso, e temos que falar sobre isso. Na verdade, hoje encontramos muitas mulheres nesta condição que proporciona desequilíbrio emocional por causa mesmo da falta de informação. Então, é importante unirmos as mulheres de informação para que elas conheçam e saibam andar dentro desse processo, e saibam se desenvolver dentro desse processo. Por isso é que eu trouxe esse tema, autoaceitação, como fator de promoção à saúde da mulher africana. Com este ponto, para que, inicialmente, eu comecei a falar sobre o contexto. É importante observarmos o nosso contexto, é extremamente importante. Por quê? Porque lidamos melhor com a situação. E dentro disso, é importante dizer que a autoaceitação é diferente de autoestima. Estão abraçadas, mas é diferente. No processo da autoaceitação, é importante contemplarmos o nos abraçar. Precisamos nos abraçar. Precisamos antes de nos conhecer para nos abraçar. O que eu quero dizer é, temos de gostar de nós. Temos que nos abraçar como somos, com os nossos hábitos, falas, emoções, sentimentos, características físicas, traços de personalidade. Na verdade, o importante nesse processo é perceber que a autoaceitação é nos abraçarmos, nos conhecermos, nos compreendermos e nos aceitarmos como somos. É o primeiro passo. Porque quando nós nos aceitamos, quando nós nos conhecemos, nós nos definimos e ninguém nos define. Ao nos definirmos, ninguém faz o contrário, porque nós já nos definimos. Não precisamos de outras definições para nós. Nós temos a nossa definição e quando nos colocamos num lugar, nós marcamos com a nossa definição. Então, outras pessoas não nos procuram mais, porque nós já nos definimos. Mas nós fazemos isso quando nós nos conhecemos. O que não quer dizer que devemos nos contentar ou devemos estar condicionados o que são as nossas características ou traços de personalidade. Ao nos conhecermos, sim, podemos e devemos nos permitir mudar alguns aspectos da nossa personalidade. Mas por quê? Porque nós queremos, porque nós nos conhecemos e nós percebemos que esse aspecto precisa melhorar. Estamos a falar de autoaceitação. Nós nos conhecemos, nós nos entendemos e, nesta avaliação, nós conseguimos dizer esse aspecto precisa de melhoria. Então, eu vou trabalhar para melhorar este aspecto. É fácil fazermos isso porque nós nos compreendemos. Agora, é muito comum, e isso em função do que é a nossa história, em função do que é a nossa educação, em função do conceito que nós construímos na infância,
que este conceito de autoaceitação esteja distorcido. É comum de acontecer, por causa do contexto, por causa da nossa base. Normalmente, nós construímos o conceito na nossa infância. E quando a nossa infância é mutilada, porque é a nossa realidade, nós olhamos a nossa infância de uma forma padronizada e desfavorecida para a mulher. Inicialmente para a criança, que é indefesa, e depois ela se acentua na mulher, porque ela tem poucos privilégios. Primeiro, quando ela é criança, ela obedece a um adulto, né? De alguma forma já deixa a criança em desvantagem, e depois, por ela ser mulher, ela tem também essa desvantagem, que começa, como disseram muito bem, como disse muito bem a doutora Cíntia, começa no lar, esta desvantagem, onde a menina tem determinadas obrigações que o menino não pode fazer por ser superior. A menina é que tem de fazer aquilo. Os pais não notam, mas nesse período começam a mutilar a criança mulher. Porque depois isso se estende para a vida adulta. Porque é nesta fase que ela começa a construir conceitos. Conceito do que é ser mulher, conceito do seu papel dentro de casa e depois na sociedade. Então, é neste ponto onde devemos prestar uma atenção grande. É neste ponto onde a modelagem deve ser bem feita, deve ser bem orientada, pautando sempre pelos direitos iguais, pautando sempre pela igualdade. A base começa em casa, e essa base, na maior parte das vezes, em contexto africano, é mutilada desde a infância. Então, é neste ponto onde deve começar a observação. Mas o fato disso não acontecer não nos vai impedir de construirmos a autoaceitação. Podemos fazer. Por isso é que estamos aqui hoje. É para dar diretrizes de orientação de como devemos construir este processo. Um dos pontos fundamentais para a construção deste processo é nos conhecermos, fazermos uma retrospectiva e trazermos perspectiva para nós. Saber o que nós somos, ou seja, observar as nossas qualidades, o que nós temos, sem antes fazer qualquer tipo de comparação. Aprender a apreciar o que nós temos, aprender a gostar do que nós temos. Um ponto importante desse processo também é saber que a diferença é que nos faz iguais, porque somos todos diferentes. Uma coisa que nós temos em comum é sermos diferentes. Então, isso devia ser uma vantagem, não uma desvantagem. Hoje, muita gente, principalmente as mulheres, porque elas estão contextualmente desvalorizadas, não? Elas encaram a diferença como sendo uma desvantagem. Mas eu encaro e sempre oriento a encarar a diferença como um ponto de vantagem, porque é a única coisa que nos une, somos todos diferentes. E isso nos complementa. Então é importante avaliarmos o ponto de ser diferente como sendo importante. Acaba por ser um marco importante para a construção da autoaceitação. Depois, conseguimos encontrar qualidade em nós. E saber que estamos à busca de qualidade, conseguir fazer uma autoanálise. Não encontrar perfeição, mas sim qualidade. Conseguimos avaliar as nossas qualidades. Temos todos. Elas não necessitam ser iguais aos outros. Elas têm de ser as nossas qualidades. Porque nós somos individuais. Temos de conseguir identificá-las. Identificando, nós conseguimos observar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E daí, permitimos-nos trabalhar nos pontos fracos e melhorar ou engrandecer os pontos fortes. Aí começamos a trabalhar esse processo. O processo não se dá de uma forma tão fácil, eu compreendo, porque algumas construções de personalidade, elas são, como disse, a maior parte delas, a construção da personalidade é dada na infância. E essa infância mutilada, muitas vezes o nível de mutilação é muito grave, como abusos sexuais,
abusos psicológicos, abusos verbais, uma criança que o tempo todo, né, e não passa só, começa no lar, depois passa para a sociedade, passa para a escola, né, começa no lar onde o pai olha para os pais, ou o pai e a mãe olham para o filho e estão constantemente a dizer que é gordo, que é feio, que come muito. Desde o início começa a mutilar a autoestima ou a forma como essa criança se vê, se contempla, e depois passa para a falta de proteção, também existente muitas vezes dentro do lar onde a criança é abusada e os adultos fazem conta que não estão a ver, ou os adultos também às vezes compactuam com este ato de abuso. Esta é a fase de determinação, da formação do conceito, que devia ser acautelada, mas ela é manipulada. Então, rapidamente, o adulto chega nessa fase com o conceito de autoaceitação por baixo. É rápido chegar a isso, é fácil chegar a isso, porque eu vivi uma vida toda a ouvir que eu não valho nada, que eu só sirvo, ou seja, alguém o tempo todo andou a limitar que eu só sirvo para isso. Quando eu chego na vida adulta, eu acredito plenamente que eu sirvo apenas para isso. Então, eu continuo nesta direção, onde eu estou emocionalmente mutilada, não consigo desenvolvimento, crescimento a nível emocional, isso vai afetar. Paramos de ouvir. A uma doença emocional, que é, na verdade, o resultado desse desequilíbrio dado na pessoa, da falta da autoaceitação. Mas, como disse e volto a repetir, existem formas de trabalharmos a autoaceitação. Não precisamos ficar condenados a esta ausência porque tivemos uma infância mutilada. Alguns processos eles vão ser mais difíceis, eles vão ser mais duradouros em função do tipo de mutilação que este indivíduo sofreu na sua infância. Vai ser um processo mais longo, onde vai exigir um tratamento ou uma intervenção mais longa, mais específica, e estou a falar no caso de terapia ou psicoterapia. Mas outros processos, eles vão basear-se em informação, formação e conhecimento. É importante que a pessoa conheça, que a pessoa saiba o que é, por que isto é importante para a minha vida. Consiga pelo menos, onde ela consiga pelo menos identificar que a ausência desta autoaceitação tem causado danos à sua gestão emocional. Porque às vezes nem conseguimos perceber que é a ausência de um fator da autoaceitação, autoestima, autoconhecimento, que causa dano na nossa gestão emocional e, consequentemente, prejudica as nossas interações. Porque a vida é tão corrida, o dia a dia é tão corrido e a falta de informação não nos leva a fazer esse ligamento, juntando com a pouca informação da ciência, da psicologia na nossa sociedade, juntando os tabus, que é psicologia ainda aqui em Angola. E isso é verdade e temos que apreciar o tempo todo. É de extrema importância que continuemos a falar, porque se estamos no objetivo ou na busca de promover saúde mental em África, especificamente em Angola, temos que continuar a falar sobre saúde mental, a falar sobre a importância da saúde mental, a levar às pessoas formas técnicas de desenvolverem ou de identificarem e desenvolverem a promoção da saúde mental nas suas vidas. Porque só desta forma iremos ter uma sociedade saudável, uma sociedade que, unida, se desenvolve em prol do avanço e crescimento de todos, inclusive com a inserção das mulheres em todas as áreas da sociedade. Né? Então, uma das formas de o fazer é, primeiro, conhecer-se a si mesmo. Algumas pessoas tendem, nesse processo, às vezes até mesmo com conhecimento, mascarar alguns traços de personalidade para se enquadrar dentro de alguns ambientes e ter uma resposta positiva, que é o processo, que é a aceitação, não? Na verdade, a aceitação faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Queremos todos nós, em algum momento, ser bem recebidos, aceitos, no meio. Só que o processo deve ser feito de forma saudável. Antes de
você começar a construir o processo de aceitação, você precisa construir o processo de afirmação. Você precisa se afirmar. Você precisa se conhecer, se aceitar. Quando você o faz, a opinião do outro não trará um impacto muito pesado no seu dia a dia. A opinião do outro não irá interferir de forma significativa a ponto de paralisar as suas ações no dia a dia. E o que tem acontecido muito é isso. É o fato de não, na verdade não é não nos conhecermos muitas vezes, o fato de não nos aceitarmos favorece que a opinião do outro causa um impacto muito grande nas nossas vidas. Um impacto paralisante, um impacto que nos muda a direção. Ou seja, nós temos um projeto, um plano, mas porque a A disse que esse plano não nos cabe, nós paramos o nosso plano. Por quê? Porque nós não trabalhamos o conceito da autoaceitação, não nos compreendemos, não nos percebemos, não sabemos quem nós somos para que direção seguirmos. Então, qualquer um que vem vai mudar a minha direção, porque eu não tenho direção. Quando eu tenho direção, sim, eu posso modificar alguns aspectos da minha personalidade, porque nós vivemos em sociedade, mantemos relações, então eu posso e devo modificar alguns aspectos, mas eu não devo me excluir para que o outro exista. E hoje tem sido quase que papel da mulher, parece que é uma obrigação, ela se excluir para que outros existam. E isso não falo só para parceiros, falo também para filhos, no ramo profissional. As mulheres são quase que obrigadas, se não obrigadas, a se excluir. Elas são educadas a se excluir. Na verdade, existe, em algum momento, uma distorção do papel da mulher. Ela é quase que convocada a se excluir para dar espaço a outra pessoa. Quando esse processo está bem delineado, a chance de acontecer diminui. Daí é importante trabalharmos constantemente. E volto a dizer, quando aceitamos, e vou um pouquinho mais além, e falo também mesmo da nossa aparência física, não precisamos ficar naquela condição se nos incomoda. Mas tem que ser sempre um assunto nosso. Nosso conosco, primeiro. Antes de ser um assunto nosso com os outros, deve ser um assunto nosso conosco. Então, eu tenho noção do que eu sou, eu gosto, mas eu acho que devo mudar esse aspecto em mim. Porque eu acho, porque eu assim decido, porque eu quero fazer. Não quer dizer que eu abraçar o que nós somos, os nossos defeitos, qualidades, as nossas falas, emoções, sentimentos, não podemos mudar. Podemos, porque a sociedade está em constante desenvolvimento, e se nós não mudássemos, o que nós seríamos? Estaríamos estagnados. Então, nós precisamos andar com o desenvolvimento. Daí essa possibilidade. Cada ação que você for tomar sobre a sua vida, quando esse conceito estiver bem definido, ela vai se resolver de forma mais tranquila. Na verdade, vai trazer ao indivíduo o que temos buscado, plenitude na gestão emocional. Não perfeição, mas plenitude. O nível de conflito, a vez que aparecer uma decisão difícil para se tomar, vai ser recolhido de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada. E é isso que nós queremos, sociedade equilibrada, não sociedade perfeita. Mas para isso, nós temos que saber que precisamos nós primeiro fazer por nós, antes de cobrarmos que alguém nos dê espaço. Isto é muito importante. Antes de cobrarmos algum espaço, algum lugar, nós temos que fazer primeiro por nós. Porque às vezes nós vamos fazer uma cobrança de um espaço, de uma posição, mas nós não estamos bem conosco. Então, quando lá estivermos, quando lá chegarmos, não vamos desenvolver o papel da forma correta. Por quê? Porque nós temos uma pendência conosco. Se você que está colocada na responsabilidade de orientar mulheres para que, de alguma forma,
ocupem os devidos lugares ou as devidas posições, não têm trabalhado a questão da autoaceitação, o seu trabalho vai ser vão. Porque o processo inicia em nós precisamos compreender isso. Por isso é que, apesar de estarmos aqui a fazer o que estamos a fazer hoje, é importante dizer que esta preocupação é individual, é a responsabilidade de cada um que está aqui. E essa responsabilidade não é transferida nem atribuída a outra pessoa, é da nossa responsabilidade. É da nossa responsabilidade que queremos melhorar a nossa saúde mental, primeiro. Porque o que vai definir muitas vezes, se não na maior parte das vezes, o sucesso da nossa interação é a nossa gestão emocional. Às vezes não é o espaço que nós queremos, não é o lugar onde nós queremos chegar, somos nós. Não é para onde queremos chegar, a posição que queremos ocupar. Somos nós primeiro. Sim, estamos em desvantagem? Estamos. É real. Não podemos dizer que não. É o contexto, não podemos fugir do contexto. Estamos sim em desvantagem, mas não precisamos continuar em desvantagem. Não precisamos continuar a usar o fator para nos definir. Podemos e devemos trabalhar em relação a isso. E por isso é que aqui estamos para trazer, e vamos continuar, para trazer cada vez mais ferramentas para que você e eu consigamos equilibrar as nossas emoções, para que sempre que formos fazer interações, tenhamos sucesso neste processo. Daí ser fundamental o processo da autoaceitação, que depois vai abraçar outros processos, como a autoestima, autoconhecimento, o autocuidado. Ele é o processo mais onde você identifica, onde você se abraça, onde você se percebe, se aceita, e depois outros complementos que lhe vão trazer essa plenitude na gestão emocional, eles vão surgir naturalmente. Porque o tempo todo nós buscamos equilíbrio. E se esse equilíbrio não iniciar por nós vamos ter sempre pensamentos e reações frustrantes, principalmente quando nós mascaramos ou tendemos a mascarar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque queremos fazer parte de um padrão. Não ficamos numa posição em que estamos a lutar para conseguir o nosso espaço, mas não queremos nos assumir como somos, fisicamente e emocionalmente. Então, se você que está a lutar para conseguir um espaço não se assume como é vão a luta. Não vai trazer benefício, não vai contribuir para o desenvolvimento. Você não vai conseguir encorajar outras mulheres a fazer. Você precisa dar exemplo para que outras consigam observar e consigam andar. E esse exemplo começa por você se aceitar, por você se perceber, se conhecer. É aí onde vai dar o sucesso. Sempre é de nossa responsabilidade. Eu estou constantemente a falar porque existe uma tendência muito grande das pessoas buscarem por um culpado, sociedade. Então vamos lutar todos contra a sociedade, podemos contornar. Existem padrões e contextos que já existem há muitos anos, estão enraizados. Ao invés de você tentar lutar de forma desorientada, você antes se prepara emocionalmente, você motiva, você incentiva, você informa, leva conhecimento, e é dessa forma que nós vamos crescer, levando conhecimento. Mas antes de o fazer, temos que nos fortalecer, temos que trabalhar a autoaceitação. É extremamente importante. E nesse processo da autoaceitação, é importantíssimo sabermos que, e volto a repetir, há diferença entre os pais iguais. Somos todos diferentes, todos, e por isso somos iguais. E não é um processo que é sobre um, que é sobre o outro. Não é sobre você, é sobre nós, é sobre o conjunto. É sobre todos nós que estamos aqui os alinhados, é sobre todos os que estão a ouvir-nos, é sobre as pessoas que vão ter contato com isso. É um processo conjunto. É para fazermos de forma conjunta. Mas antes temos de trabalhar o individual, para que o conjunto seja sólido e para que consigamos, sim, fazer parte do desenvolvimento e fazer marco no desenvolvimento. Temos... Sim. Na verdade, eu gostava apenas de reforçar
porque eu sei que às vezes falar é muito bonito, né? E as pessoas ouvem e dizem, sim, mas eu tento e não consigo, falar é bonito, tenho dificuldade de alcançar, sim. Como disse, reforço. Em alguns casos, o processo para alcançar essa autoaceitação vai ser mais difícil. Então, é importante trazermos aqui o fator ajuda. Algumas pessoas também tendem a caracterizar a ajuda como um ponto de fracasso, como sendo uma demonstração de fracasso. Mas eu quero aqui também potencializar que é uma atitude sábia e também está agregada à promoção de desenvolvimento, à promoção da saúde mental. Então, sempre que identificar que tem alguma dificuldade no que é a construção do seu processo de autoaceitação, procure por ajuda, porque alguns processos eles vão ser mais longos e mais dolorosos, em função de como essa mutilação foi feita na infância. Então, a busca por ajuda neste processo acaba sendo um fator também de promoção para desenvolvimento da saúde mental e manutenção, no caso. Então, é importante, em alguns aspectos, onde o indivíduo observar que tem uma dificuldade muito grande em construir esta autoaceitação, buscar por ajuda do profissional. Porque, em alguns casos, é importante que se faça uma psicoterapia, porque esta dificuldade poderá estar associada a algum transtorno. E, nestes casos, precisa de um acompanhamento profissional para que o indivíduo consiga, então, o equilíbrio que ele busca na procura dessa afirmação da autoaceitação. Por isso, mais uma vez, a ajuda também é um complemento do desenvolvimento para a promoção da saúde mental. Para terminar, volto a reiterar aqui alguns pontos da importância da construção para o desenvolvimento da mulher, principalmente em Angola, por causa dos estigmas que são pintados de cor-de-rosa, mas não são cor-de-rosa, eles são pretos, eles nos afundam, eles acabam com a nossa autoestima, eles impedem o nosso desenvolvimento, eles impedem que a gente consiga se observar, impedem que consigamos olhar para as nossas qualidades, e muito disso que eu estou a falar, muitas de nós estamos aqui, conhecemos, né? E como a doutora Cíntia disse, bem dito, não olha para extrato social, classe, ela afeta todas as classes. A massa da manipulação é tão grande e é tão forte, e as pessoas precisam saber que é real, é forte, ou seja, a sociedade que nos puxa para baixo é forte. São pesados, por no masculino. São pesados. São mesmo pesados. Mas nós somos pesadas também. E precisamos saber isso. Precisamos identificar o nosso peso. Nós temos esse peso. Algumas pessoas em algum momento nos foi retirando, mas não desapareceu. Não desapareceu na qualidade. Nós temos. Então é isso que devemos buscar o tempo todo. Porque nós podemos, nós conseguimos e nós vamos fazer. E não é sobre um, é sobre todos. Muito obrigada.